Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez, podcast da Tony Mac, sempre trazendo um conteúdo automotivo. E dessa vez não é só um conteúdo automotivo, é a primeira vez que eu trago uma campeã aqui no nosso podcast. É isso mesmo, a dona Giovana, a senhorita Giovana Toso, que foi a campeã da Batalha do Mecânico. A gente vai contar toda a história dela, como ela chegou até a prova e como ela ganhou de outros 9 mecânicos. Mas antes de começar o podcast, eu queria agradecer ao pessoal que fica rolando aqui na televisão, agradecer ao pessoal que... Eu tô até com a camiseta hoje, eu tô de Pneu Store, porque a Pneu Store é o maior e-commerce de pneus do Brasil. E a galera que segue a Tony Mac sabe que tem cupom de desconto para comprar pneu de passeio, pneu de moto, pneu de caminhão, de carga. O pneu que você precisar tem na Pneu Store e os cupons estão aqui embaixo. A mesma coisa vale para a Loja do Mecânico, que é a maior plataforma de ferramentas e insumos do mercado. E Mercado do Pintor, vocês também conseguem comprar em qualquer região do Brasil e também tem cupom de desconto. Fora quem não é e-commerce, mas também fica rolando aqui na tela junto com a gente. Pessoal da Dimensão Car Care, que inclusive tem os produtos no Mercado Pintor. E Master Elevadores, mandar um grande abraço para a querida Dionis, que tá junto com a gente, nossa, desde a... Eu tava até contando pra Giovana agora há pouco, desde a enchente da Tony Mac, que ela me ligou no dia seguinte, chorando. Depois eu passei por lá em forma de agradecimento e a E-Master tá com a gente aí até hoje. Quem mais eu esqueci, Fernando? Indasa Abrasivos, que a gente fez o Tour Europa pela Indasa, inclusive, a gente usa 100% Indasa aqui no dia a dia da Tony Mac. A AOB, Associação de Oficinas do Brasil, onde eu sou o fundador e presidente também, que a gente tenta trazer aí um movimento de união para o nosso setor de reparação automotiva como um todo. Não só funilaria e pintura, mas também as oficinas mecânicas e por aí vai. Tem vários benefícios, inclusive, para quem é associado à AOB. E a Maxi Huber, que todo mundo conhece. Acho que não tem uma oficina no Brasil que não tem uma latinha da Maxi Huber lá no canto. Seja uma oficina de alta tecnologia ou uma oficina mais simples, também trabalha com a Maxi Huber, porque ela é líder de mercado no setor de complementos automotivos. E a SKF entrou junto com a Tony Mac esse ano também. Vocês estão vendo vários conteúdos que a gente está gravando no nosso cenário SKF. E, inclusive, tem uma flor desabrochando lá no nosso cenário SKF. Vocês vão saber disso tudo a partir de agora, porque eu vou pedir para a Giovana mandar um oi para aquela câmera ali e se apresentar a todos os seguidores da Tony Mac. Olá, gente. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Giovana, sou do Rio Grande do Sul, venho de uma cidade muito pequenininha de 7 mil habitantes, chamada Juricaba. Morei em Canoas muito tempo. E estou no setor automotivo há 10 anos, trabalho com mecânica automotiva há 3 anos. O que me chamou muita atenção quando a gente começou a gravar o Batalha, eu cheguei lá pro primeiro dia de gravação, eu na teoria já tinha que saber de muita coisa, mas na prática eu não sabia de nada. Porque toda a informação que me foi passada, eu imprimi, deixei em cima da minha mesa e pau pra gravação. Quando eu cheguei lá, fiquei sabendo, nossa, tem uma mulher participando. Pô, que legal, né? E eu sei que existe um movimento de mulheres cada vez mais ativo no setor automotivo, principalmente lá na região sul, que eu conheço as meninas lá do Gaúchas Car, mas eu nunca tinha estado junto com alguém que metia a mão na massa ali de verdade. E ali a gente estava começando um programa que vocês acompanharam aí desde outubro no canal da Revista O Mecânico, que foi o Batalha do Mecânico, e foi uma surpresa, eu acho que não só para mim, para muita gente. Tem uma mulher ali naquele meio. Mas aí eu quis começar a conversar um pouco com a Giovana e trazer... A minha ideia já era trazer ela aqui pro podcast desde o começo das gravações. Porque o que uma mulher faz no setor automotivo e como que ela tem vontade de entrar. Então eu vou voltar, Giovana, lá no... Você falou que tá há quantos anos? 10? 10. Então eu vou voltar 10 anos atrás. Giovana Toso, ela estava buscando uma oportunidade do mercado automotivo ou ela caiu no mercado automotivo? Como que foi esse início? Foi cair de paraquedas mesmo. Nunca me imaginei trabalhando nesse ramo. Tanto que eu fazia faculdade de processos gerenciais. Teoricamente não tem nada a ver, né? Apesar de que toda empresa precisa de um setor de gerenciamento. Sim, ele que vai fazer a engrenagem virar. Comecei trabalhando em caixa, recebimento, serviço de banco, essa coisa mais burocrática. Mas já do setor automotivo? Numa empresa automotiva, sim. Lá na minha cidade, uma empresa que é autopeças e oficina mecânica de linha pesada e agrícola.
Comecei a ir, e aí fui evoluindo dentro da empresa mesmo, para setor de vendas, setor de logística, compra de peça, tratamento com fornecedores, distribuidora. E daí surgiu a oportunidade para trabalhar numa distribuidora de autopeças, né? De linha leve. Daí, no caso, foi onde eu iniciei meu contato maior com oficina mecânica. Ali tinha distribuição e venda também? Sim, era distribuidora e varejo também. Tá. Então, até então, você não tinha... Já tinha despertado para você o interesse num automotivo? Aí eu já tinha começado a me interessar, mas nunca, em nenhum momento, tinha pensado ainda de trabalhar em oficina mesmo ou na graxa. Comecei a despertar o interesse por conhecer peça mesmo. Essa distribuidora onde eu fui trabalhar, eles tinham... tem até hoje, eu sei que eles têm. Um processo muito legal em questão de conhecimento, de treinamento, conhecimento de peça. A gente fazia prova, preenchia a ficha de produto, tinha que saber o conjunto que o produto trabalhava no carro, o tempo de garantia de cada marca, quem fornecia para a montadora, quem não fornecia. Eles são muito exigentes nessa questão. E você fez todos esses treinamentos? Fiz tudo, a gente fazia semanal, preenchia fichas de produtos, e aí eu criei uma bagagem muito grande de conhecimento de peça, que inclusive me Até ajudou então, teórica, muito. né? Tudo na teoria. Não sabia montar no lugar nem desmontar, mas eu sabia como funcionava e para que servia. E eu vou te falar, você trabalhou em vendas e eu trabalhei em compras. Eu também aprendi muita coisa do mundo de oficina comprando peça. Porque você vê a quantidade de código diferente, descrição, de produto que tem, às vezes, na instalação do mesmo carro. Então, isso dá uma bagagem muito bacana. Dá, e de nome também, porque às vezes um mecânico chama de um nome, outro mecânico chama de outro. Aí no catálogo do fornecedor tá outro. Tá outro. E aí a gente vai aprendendo bastante, com certeza. Em que momento você começou a colocar a mão, então, no serviço automotivo? Eu comecei a visitar cliente. Que eu comecei... Cliente, no caso, oficina? Oficina, Eu comecei no varejo. Eu comecei, na verdade, nessa empresa, na expedição. Tá. Trabalhei 15 dias, surgiu vaga nas vendas, a gerente me chamou, era uma mulher na época. E aí eu comecei no varejo. Do varejo eu evoluí para substituir férias de telemarketing da distribuidora. E aí conquistei uma cadeira de clientes para mim. E aí comecei a visitar esses clientes, né? Direto na oficina. A gente tinha um vendedor externo, então, uma vez ou outra, a gente saía com ele visitar a oficina. E aí eu comecei a gostar, eu não queria mais voltar para dentro da loja, queria só estar na oficina. Começou a ficar monótono, eu não queria mais ficar dentro da sala fechada. Mas você queria o quê? Você queria visitar a oficina? Não. Ou você queria viver? Eu queria ficar lá. No começo eu até... Não sei se posso dizer que era um preconceito que partia de mim mesma. Que eu pensava que era impossível trabalhar como mecânica mesmo. Eu tinha um cliente meu, o Guilmar, que ele queria muito que eu fosse trabalhar com ele. Muito, muito. E ele via uma possibilidade de eu trabalhar mão na massa mesmo. E eu não via. Eu pensava, talvez, secretário, talvez voltar de onde eu tinha vindo. Você não via essa possibilidade? Não. Mas quando você estava na distribuidora lá que você visitava, você queria estar dentro de oficina? Queria estar dentro de oficina. Então, eu comecei a pensar na possibilidade de voltar para trás. Né? De voltar, de ser auxiliar, de fazer orçamentos, atender cliente, mas dentro da oficina. Aí, conversa vai, conversa vem. Tive um período ali meio em depressão, comecei a fazer terapia. E meio que tive uma crise existencial, assim, que eu tava com 22, 23 anos. E aquela coisa de que eu não sabia o que eu ia ser quando eu crescesse. E eu já tava crescida, né? Então, não era amanhã, era na hora. Meio que isso, assim. E aí, um dia, a minha terapeuta me disse assim, tá, mas você quer isso, mas você fez alguma coisa? Você mandou currículo? Você conversou com alguém? Você não fez nada. Você tinha o rapaz que você falou que queria que você trabalhasse lá com ele, mas você não fazia nada. Aí nessa de mandar... Daí eu pensei, não, vou mandar. Daí fiz uns currículos, enviei. E aí um outro, que também era cliente meu, dono de oficina, o Cirilo, trabalhava com... A esposa dele trabalhava com ele na parte financeira. E eles tinham ideia de contratar uma mulher... Porque eles tinham uma visão de que a mulher talvez fosse um pouco mais detalhista com questão de limpeza, organização, esse tipo de coisa. E aí eles me contrataram para ser auxiliar. Tá. Auxiliar de oficina. Auxiliar de mecânica. Isso. No caso, a oficina deles era só mecânica. Sim. Tá. Só. Aí eu comecei a trabalhar com eles, lavar peça, limpar chave, limpar chão. E aí fui conhecendo um pouco mais. Mas ali já deixavam você ter um pouco de contato com o carro? Os mecânicos que trabalhavam com você? Sim. Deixavam você ter algum contato ou não? Sim. É engraçado até, porque
No começo eu tive contato com os carros da empresa, né? Mais especificamente uma Montana, que eles tinham que era da empresa. Tá. E aí eu comecei fazendo serviço nela. E muitas vezes aconteceu, quando eu fui evoluindo, de fazer serviço em carro de cliente também, às vezes os meninos, eles eram muito prestativos e nunca em nenhum momento em sentido de preconceito. Tá. Era em sentido, assim, de querer me ajudar mesmo, de, sabe, de achar que eu não ia conseguir, porque talvez precisava de força física ou algo do tipo. E o Cirilo, que era o proprietário, sempre dizia, não, deixa ela fazer, ela Deixa quer ser ela. mecânica, deixa se virar. E eu apanhei. Mas eu sou muito grata. Mas o Muito grata. legal é que, pô, você lembra quantos mecânicos tinha? Quantos profissionais tinha nessa empresa quando você entrou? Tinha os 2 sócios, 2 mecânicos e eu. E ninguém tinha preconceito por você ser mulher. Não, eu tinha sofri um pouco de preconceito dos clientes. Tá. Mas eles sempre conduziram de uma forma muito respeitosa, assim. Sempre deixaram muito claro que se eu tava lá era porque eu sabia fazer. Que tipo de preconceito o cliente podia ter contra você? No sentido Tinha. de, é ela que vai fazer meu carro? Mas ela sabe o que ela tá fazendo? Nesse sentido, assim. E veio de mulheres, inclusive, muitas vezes. Caramba. Aham. Quer dizer, a equipe que você tava, que eu achava que o preconceito sairia dali, não, veio de quem tava fora. Não, em nenhum momento da minha carreira eu sofri preconceito da minha equipe. Em De nenhum lugar. Nenhum lugar. Eu vou te falar que eu jamais imaginava isso. Porque eu não sou machista ou feminista ou nem nada, mas o mundo automotivo, ele é muito machista, né? Uhum. Eu vejo pelo meu público. O público da Tony Mac, eu acho que é 95% ou 96% masculino. Porque geralmente é homem que participa desse mundo. Sim. Então, quando você insere uma mulher, a primeira coisa que os homens vão ter é: será que ela sabe? Será que ela consegue? E você mesma teve esse pensamento de você, né? Tive. A diferença é que eu nunca deixei pensarem nisso, porque eu sempre fui muito sincera sobre o que eu sabia e o que eu não sabia fazer. Então, quando eu comecei lá na primeira oficina, eles sabiam que era do zero. Todos eles. Tanto que tinha esse cuidado, essa coisa de tudo que eles viam. Às vezes eles viam que eu tava sofrendo pra fazer uma coisa, queriam me ajudar, e o gerente, o dono, dava uma segurada. Dizia, não, deixa ela se virar. Ela quer, ela vai conseguir. Ele criou a dificuldade, mas acabou criando uma pessoa mais forte, né? Exatamente, assim. A única coisa que depois que eu saí de lá foi complicado, porque lá, pra tudo ele tinha uma ferramenta. Às vezes ele me deixava sofrer um pouco. Pra depois falar, ele me tá trazia a aqui. ferramenta, ó. Que ferramenta que você sofreu, vai? Macaco hidráulico pra tirar o câmbio? Não, Você Não, pra tirar o câmbio, lá eles até usavam um pouco. A gente soltava e daí chamava um guri, os 2 guris, e a gente baixava no braço mesmo. Mas eu me lembro muito claramente, uma vez que eu tava sofrendo muito pra tirar uma homocinética. E ele tinha o sacador de homocinética. Aí, tipo, ele me deixou sofrer. E ele me dizia, não pode bater na ponta da homocinética com uma marreta. E eu sofri. Depois ele trouxe o sacador. Então, assim, e daí depois, em outras oficinas que eu fui, é difícil uma oficina ter a estrutura que ele tem lá de ferramental. Até hoje, assim, é a mais completa que eu trabalhei. É lá. E aí já foi logo a primeira, então eu saí de lá pra trabalhar em outras que às vezes não tinha, e eu ficava, e agora? O que eu faço? Eu não posso afirmar, né? Mas eu posso deduzir que os 2 principais motivos para muita oficina não se equipar. A primeira delas é o custo, porque ferramenta sempre foi. Eu não digo que ainda é, porque a loja mecânico deu uma mudada nisso, pelas facilidades, pelo tamanho que a loja mecânico é, ela deu uma facilitada. Mas muito também por falta de conhecimento. Uhum. Tipo, muito mecânico nem sabe de várias ferramentas que existem. A gente gravou aí o Batalha do Mecânico a semana toda, e eu vou te falar que tem ferramenta lá que eu não conhecia. Então, existe sim uma falta de aprendizado teórico. Quando você começou a partir para dentro de oficina, você foi atrás de algum treinamento, de algum conhecimento teórico? Eu fiz um curso básico de mecânica ali de 6 meses. Mas assim, a teoria do curso, nada muito além do que eu já sabia, que eu tinha aprendido nos meus treinamentos de vendedora. E mão na graxa eu não botei, porque era só eu e um monte de homem, chegava minha vez e não tinha minha vez. Ninguém deixava você colocar a mão. Mas assim, essa questão de conhecimento de ferramenta, Gui, tem um fator muito crítico que é os mecânicos, a classe de mecânicos hoje em dia, são, na sua grande maioria, pessoas de muito tempo. Certo. Há muitos anos mecânicos, né? Com 50 anos, 30 anos de oficina.
E a tecnologia, ela evoluiu e a galera não evoluiu junto. Então, tem um pessoal grande, a maioria desses que não tem conhecimento de ferramenta, que não usa ferramenta específica para alguma coisa, é porque tá acostumado a fazer mesmo na pauleira. Não porque tem- o carro antigo não exigia isso, entendeu? Não tem vício. Vocês estão vendo aí nesse exato momento, atrás da Giovana, ali no ombro direito dela, tem um troféu de vencedora da Batalha do Mecânico. E dentre uma prova e outra, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu cheguei a comentar algumas vezes pra ela, eu falei, meu, você tá indo muito bem, parabéns. Eu falei, e sabe o que te ajuda? Você não tem vício. Tipo, você aprendeu já da maneira correta e dá pra ser feita de uma outra maneira? Dá, mas de uma maneira às vezes meio arcaica. É uma Sim. maneira às vezes não muito segura, não muito correta pra fazer. E aí que entra o que eu às vezes me denomino assim, que eu sou meio mecânica Nutella. Porque eu sou mecânica de chão de oficina há 3 anos. Eu só aprendi a mexer em carro novo. Você não dá pegou um o carro, carburador pra mim regular, eu não sei. Eu adoro, eu acho lindo. Mas eu não sei, né? Suspensão, freio, isso a gente faz porque é meio, né? É normal, é básico pra todo carro. Mas é isso aí. Ela, com um nível de experiência de 3 anos, botou marmanjo no bolso. Segunda oficina que você trabalhou? Você contou da primeira, que é do Cirilo. Isso. Aí eu saí do Cirilo, fui trabalhar em concessionária, mas não como mecânica, daí como consultora técnica. Trabalhei um tempo como consultora técnica na Volkswagen. Tá. Que Volkswagen? Da onde? É Mecautor em Juí. Tá. Aí depois eu fui trabalhar na Amicar. Você não ficou na concessionária por quê? Porque quando eu mandei meu currículo, eu mandei para auxiliar de mecânica automotiva, não Tá. tinha vaga na época. Tinha vaga de consultora automotiva, o gerente queria me botar lá dentro. Aí concordamos que eu entraria como consultora e evoluiria quando tivesse uma vaga. Tá. Abriu uma vaga e eles abriram uma seleção externa. Quer dizer, abriu uma vaga pro que você queria, que era estar Isso. dentro da oficina. Exatamente. Eles deixaram muito claro que é porque eu tava sendo muito eficaz Tá. no lugar que eu tava ocupando, Ah, então a culpa era mas sua. não era o que eu queria, A né? culpa era sua de ser eficiente. Aí eu saí. Aí fui trabalhar na Amicar, que é lá em Juí também, que é uma cidade do lado da minha. Todas essas oficinas são de lá. O Tá. Cirilo, a Mecautor, a AMI. Na AMI eu trabalhei 3 meses. Lá eu saí por questões mais particulares, assim, de conduta, que eu não concordava. E depois fui trabalhar na Engetec. Oficina multimarca também. Isso, tudo multimarca. Aí na Engetec eu trabalhei 3 meses também. Até hoje eu não sei ao certo por que eu fui demitida. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp sexta-feira, 11 da noite. Nossa. E aí, nesse meio tempo, entre uma e outra, eu tinha conhecido o Gaúcha Car. Tá. Tava começando na época, elas tinham feito um encontro uma vez, com 12 mulheres, eu acho, uma coisa assim. Eu não tinha ido, porque era longe pra mim ir, né? Eu morava a 500 quilômetros da capital. E aí eu fiquei bem triste, mandei o print da conversa no nosso grupo de WhatsApp. E aí, de lá, várias mulheres donas de oficina, herdeiras, esposas de donos, enfim, fizeram comentários, assim, que em Porto Alegre estava bem escasso de mão de obra, que elas tinham também vontade de contratar mulher. E aí eu acabei indo para Porto Alegre fazer algumas entrevistas, conhecer as oficinas das meninas, conhecer as meninas em si também. E aí acabei voltando para casa com 5 propostas de emprego. Escolhi uma e fui de mala e cuia. Saiu da tua cidade e foi pra Porto Alegre. Fui morar em Canoas, daí trabalhar em Canoas também, lá na Weber. E ali, mais uma vez, com mão na massa. Sim. Você nunca mais foi pro administrativo? Não, nunca mais. O teu negócio era colocar a mão e... Era o que eu queria. Fiz a faculdade, fiz pós-graduação. A minha pós é com certificação internacional, inclusive. Mas não. Tá lá guardadinho. Tá lá guardadinho, certificado. Você falou do preconceito. Que você não passou por nenhuma empresa... você não teve nenhuma situação de preconceito, pelo menos pela parte da equipe. Não, pela parte Mas da equipe, pela não. parte de clientes. Sim. Você me contou também agora há pouco que hoje você ainda trabalha... Hoje não. Que até o programa, você trabalhava numa empresa, na Mecânica Gabriela, não é? Isso. Uhum. Num shopping Guatemi. Isso. E ali você fazia tudo. Toda a Sim. parte de atendimento, orçamentação, execução de serviço, entrega. Isso. Ali você tinha um contato muito mais direto com o cliente e também com o carro. Você não teve nenhuma situação de preconceito ali?
Não, ali já não tinha mais. Porque com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso. Hoje em dia, eu sou muito mais técnica. Até na forma como eu converso com o cliente. Então, em nenhum momento o cliente tem dúvida do que está sendo feito no carro dele. É tudo muito claro e eu falo sempre com muita certeza. Eu nunca, assim, evito... Olha, é 1% das possibilidades de um orçamento que eu faço um diagnóstico errado. Porque eu prefiro demorar mais, Pra passar e passar entregar um diagnóstico certo, trocar só o que é necessário. E dentro desse demorar mais, entregar um diagnóstico certo, eu também consigo explicar de uma forma que o cliente confia Sim. no que eu tô falando. Então, hoje eu já não sofro mais tanto preconceito. Às vezes um pouco de assédio. Eu ia te perguntar. É um assunto meio delicado, mas eu tinha que perguntar. Eu não ia falar de assédio, eu ia falar dos engraçadinhos. Tem. Tem Tem engraçadinhos? bastante. Até porque no shopping também tem a questão de que em oficina, por mais que seja mulher, enfim, a gente trabalha com uniforme, roupa de EPI e tal. No shopping é um pouco diferente. Eu trabalho de calça jeans, camiseta bonitinha. O calçado também não pode ser qualquer calçado. Tem que ser de EPI, mas tem que ser bonito. Porque tem uma estética, Sim. né? E a oficina da Gabi, ela é integrada ao shopping. Então, tem que seguir um padrão, né? E aí acaba que a gente sofre um pouquinho assim. Ah, você troca óleo? Você troca meu óleo? Mas, É né, obrigado a ouvir uma... essas coisas. Aí, às vezes, a gente passa por grosseira, arrogante, porque eu acho que toda mulher, a gente sabe quando o cara tá... Quando é brincadeira saudável e quando não é. Sim. Então, a gente tem uma autodefesa, assim, a gente se fecha. Eu, pelo menos, sou assim. Então, cara fechado, não mostra os dentes. E as pessoas notam que, às vezes, com alguns clientes eu sou diferente do que com outros. Porque com alguns eu sei que eu posso ser... É uma defesa, né? Exato. É uma defesa. Exato. Então, é a forma que a gente tem de se defender. Mas com o tempo a gente aprende. Acaba tendo que aprender, Exato. porque o que eu costumo dizer você não consegue definir o que o outro vai falar pra você, mas de como você se comporta, tudo, você acaba minimizando isso. Mas nunca, não tem como Não. excluir isso da sociedade. Eu tenho certeza que sempre tem um engraçadinho que fala alguma coisa que simplesmente não devia. Exato. A gente ouve isso no dia a dia e dá raiva de ouvir algumas coisas. Que pena que você passou por isso, mas bom saber que foi bem pouco, né? Pelo Sim. menos o preconceito dentro da empresa não aconteceu. E isso já é, nossa senhora. E aí, ao mesmo tempo que não acontecia dentro da empresa, a maioria das vezes não deixar. Muitas vezes aconteceu preconceito de cliente que eu fiquei sabendo semanas depois que eles me contavam. A gente tava, às vezes, fazendo um churrasco, uma coisa, e aí surgiu o assunto e eu ficava sabendo. Mas muitas vezes eles mesmos já eliminavam por contornavam, ali. já eliminavam e ficava por isso mesmo. E como surgiu a oportunidade de você ir pro Batalha do Mecânico? Da onde veio essa ideia? Então, existe também um grupo de WhatsApp que não é o da Gaúchas, que é de outras mulheres do setor, que inclui a Thaís Roland, Paula Mascari, a Lud, a Vitória, enfim, outras que já passaram por aqui, a Bárbara. A Vitória é recente, né? Porque a Sim, Vitória recente. entrou nesse meio meio que Isso. recente. Mas entrou e já tá no grupo, entendeu? Sim. E a Thaís, ela tem eu acho que ela tem alguma parceria com a revista, alguma coisa. Enfim, ela mandou lá no grupo sobre o Batalha e tal, quando teve o lançamento na Automec. Foi no Automec, que teve uma né? gincana lá e Isso, tudo. Ela mandou no grupo e tal, e aí as gurias disseram, ninguém vai se inscrever, não sei o quê. Daí surgiu meu nome lá. Eu disse que eu não ia. Surgiu seu nome lá por sua parte ou não? Não, as gurias, porque tem de mecânica que põe a mão na graxa, acho que é eu, a Vanessa. A Aniela, eu acho que não tava no grupo na época. A Aniela é daqui de próximo. do Isso, interior a de São Andréia Paulo. Justus. A gente foi citando quem era mão na graxa mesmo, que Tá. poderia se inscrever, né? E aí o meu nome surgiu nessa lista, e aí eu disse que não. E depois falei que talvez sim. Você não aí... A princípio você não queria participar? Não tinha. Porque eu tinha vergonha, né? Eu pensava, o que eu vou fazer lá? Aí foi. Daí eu tentei entrar no site pra me inscrever, as inscrições ainda não estavam... Porque ia ter uma data para as inscrições. Sim. E aí no dia que era a data de abrir as inscrições, eu entrei no site e não abriu. E demorou semanas pra abrir. Não abriu na data que era pra ser, sabe? Aí Eu você falou, tinha até desencana. desistido,
Mas, quando abriu as inscrições, de fato, a Thaís recebeu, eu acho, da revista, um link e tal, e aí ela mandou no grupo. Aí eu, quer saber? Vou fazer. Vamos me inscrever. Vou fazer. Aí me inscrevi. No dia da prova, eu não ia fazer a prova também, foi minha mãe que insistiu, eu tava lá. Tava visitando a minha família, né, que eu moro longe, e aí eu disse que eu não queria perder o tempo de estar com eles pra fazer a prova. Aí a mãe disse, mas é só 40 minutinhos e tal. No final, eu demorei só 9 minutos pra fazer. Pra fazer a prova que tinha pra fazer ali. Isso, é de seleção, né? É. Aí eu fiz a prova, passei na prova, pensei, Tá indo, tá fluindo. exatamente. Não tô me assim. esforçando, não tô nada, e tá indo. Quando eu me inscrevi pra um processo seletivo do Exército, eu nem me inscrevi com a intenção de entrar. Eu me inscrevi porque eu queria fazer o teste físico. Eu tava treinando e tal, eu queria me testar. Tá. Depois que eu me inscrevi, que eu vi que o teste físico era a última coisa, eu tinha que fazer todo o resto antes, prova teórica, prova prática. E também foi assim. Foi indo e no final eu passei. Tá na minha vez, inclusive, né? Quem sabe vão me chamar ainda. Você prestou no Exército pra entrar como? Manutenção automotiva. Manutenção também. Sim, sim. Aí a prova foi assim, foi indo, daí chegou na hora de fazer o vídeo, fiz o vídeo, mandei o vídeo, fui selecionada. Daí eu pensei, bom, agora vou ter que Agora ir, né? tem que ir, não tem mais desculpa. E aí, quando você viu que você foi selecionada, rolou aquele medo, tipo, quem que eu vou encontrar? Porque até então, Aí eu comecei... você sabia que essa era a segunda temporada do Batalha? Teve uma em 2019. Sim, sim. Mas foi uma curtinha, né? Não olhei os vídeos, inclusive. Não viu? Não. Eu ia morrer de preocupação se eu olhasse. Né? Não olhei. Então, quando lançou os 10 escolhidos lá, eu comecei a olhar o Instagram da galera, né? De todo mundo. Nossa, eu pensei, meu Deus. Eu vou lá, vai me travar o Nintendo, não vou saber tirar uma roda do lugar. Aí eu comecei a querer desistir também, os meus amigos nessa hora... Na última semana, ali, tanto que eu fiz a minha mala de manhã e ia viajar de tarde. Você não tinha ansiedade, você tinha receio mesmo de... eu tinha aquela coisa... Porque assim, ó, Gui... É o que eu falei pros meninos lá. Hoje é o primeiro dia que eu tô sendo chamado de Gui, porque lá no Batalha todo mundo me chamava de Tony. Tony Mac. Era o Tony Mac, o Tony Mac, Tony... Às vezes surgiu um Gui, alguma coisa assim. Aí, eu dizia pros meninos lá que é assim, ó. Se a gente for fazer uma coisa ali na oficina, eu e tu, a mesma coisa. E a gente errar, a mesma coisa. Certo. Tu errou porque todo mundo erra, porque ser humano erra. Você errou porque é mulher. Eu errei porque eu sou mulher, porque eu não tenho que estar aqui, porque eu tenho que fazer comida, entendeu? Você acha que a cobrança em cima de você é muito maior? E não, eu não acho. É muito maior. Entendeu? E aí eu tinha essa coisa, poxa, eu vou ir lá e às vezes eu vou errar uma coisa que eu faço todo dia. E aí vão ficar, não, o que essa guria aqui é isso? Retardada aí. Nem sabe tirar uma roda do lugar, nem sabe trocar uma pastilha de freio. Mas você vê, eu não tô julgando, eu não tô fazendo nada disso. Mas você vê como o preconceito saiu de dentro de você mais uma vez? Claro, mas eu tenho certeza. O que essa guria tá fazendo aí? Vai lavar roupa, vai não sei o quê. Tá surgindo de você. Não, mas a gente sabe que é. Porque é exatamente isso, é o que eu te falei. Se a gente for fazer a mesma coisa e errar no mesmo parafuso... Porque todo mundo erra e eu porque eu sou mulher, porque eu não tenho que estar aqui. Porque eu, Tá bom, então agora pra vocês terem ideia, pessoal, se vocês não assistiram ainda todo Batalha, eu indico muito pra vocês assistirem. Eu vou deixar aqui embaixo o link do primeiro capítulo, segundo, terceiro. Esse podcast tá indo pro ar depois da vencedora já escolhida. Escolhida não, a vencedora merecida do Batalha. Mas eu vou deixar todas as provas pra vocês verem, porque... Realmente, se a Giovana achava que tinha uma cobrança muito maior pelo fato dela ser mulher, ela provou que ela estava certa, porque ela foi para toda a fase de eliminação e voltou. Todas as fases de eliminação possíveis ela foi. Quer dizer, todo dia ela podia ir para casa, mas ela voltou. Então não é que ela ganhou Batalha porque ela deu sorte. Não, foi porque ela mereceu, foi porque ela se dedicou, foi porque ela não tem vício nenhum e foi porque ela é muito humilde. Porque teve uma ferramenta que eles podiam usar a mais, que é o Mecânico Pro, né? Que eu também não conhecia. Você já tinha tido contato com ele? Não. Que auxilia muito as oficinas. E ela usou e abusou e fazendo perguntas assertivas. Vamos falar da primeira prova. Vamos. Primeiro dia, nós fomos todos para a loja do mecânico de Jundiaí. Fazer gincana. Você nunca tinha ido na loja do mecânico, Nunca. não tem próxima da tua cidade, Não. mas tinha alguns competidores que já conheciam aquela loja, inclusive, Já. porque a gente foi lá em inauguração, foi lá junto.
E eu via que tinha umas pessoas que conheciam. Ali, a prova era relativamente simples. Tipo, você tinha uma bancada de parafuso de cabeçote, né? 5 tipos diferentes, é? Cinco? 5. Ah, é 5. Era duas Dividiu. equipes de 5, é. E daí você tinha que, sem conhecer a loja, você tinha um tempo pra ir lá, escolher a ferramenta Apertar o parafuso. e apertar o parafuso. E daí, conta do jeito que você viu e eu vou contar do jeito que eu vi a execução da prova. Era fácil? Tipo, era só... Ah, era um E12, um E14, um Torx, eu não sei o quê, vai lá buscar a ferramenta. Então, isso vai muito de pessoa pra pessoa. Porque eu, por exemplo, olhei os parafusos e eu sabia A chave de cada um. todos eles a chave certa de cada um. Hum. Porque aí é que entra aquela outra situação que a gente pôde ver na prova que os mecânicos mais antigos tiveram mais dificuldade de encontrar a ferramenta porque eles têm esse negócio de não conhecer a ferramenta específica. E nem saber o nome, né? E nem saber o nome, né? Porque a gente tinha lá parafuso de cabeçote de Volkswagen, que é M12. Ah. Eu falei em M12, ele não sabia o que que era um cachimbo M12, entendeu? Pra mim é multistriado 12. Foi falado lá de um tal de Lobular. hexalobular. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, mas que coisa que é isso, mano? Faz parte do corpo? É o Torx fêmea. É o Torx fêmea. É. E aí, eu relativamente achei a prova fácil. Tinha todas as ferramentas em uma das maletas. Eu sabia. Porque na primeira oficina que eu trabalhei, a gente tinha cada um carrinho com uma maleta da Gedore. Tá. Com catraca de meia, de 3/4 e 3/8 não. 3/8. E aí tem todos aqueles cachimbos que a gente precisava, tinha lá, naquela maleta. Eu sabia que tinha. E foi naquela que eu fui. E o André, se não me engano, foi naquela também. Que era o outro mais jovem, né? Trabalha em concessionária, então... Nossa, o André foi o que saiu na primeira prova. Isso, exatamente. Vendo do lado de cá, eu fui um dos jurados, junto com o Mingau e junto com o professor Landu. Eu vi a questão de liderança de equipe. Porque vocês foram a segunda turma, né? Sim. A segunda equipe a participar. Na primeira equipe, tipo, enquanto um corria para buscar a ferramenta, o outro ficava quieto, ou torcia, ou não sei o quê. Mas eles não se ajudavam. Ó, a ferramenta tá no terceiro corredor e tal, vai lá, não sei o quê. Não tinha essa ajuda das outras pessoas da equipe. Quando foi a segunda turma, o pessoal também, batendo palma, tal, não sei o quê. E a Giovana falava, tá aí, tá atrás de você, tá não sei o quê. A gente via pela TV ali, né? Então, eu já me despertou, ela tá ali pra liderar. Tipo, ela tá numa equipe de mais 5 homens, mas ela tá ali pra liderar todo mundo. Mas acabou que, por conta de ser uma prova em equipe, vocês foram pra primeira fase de eliminação, né? Sim. A gente foi pra primeira fase. A primeira... Oi, tudo bom? Depois eu te conto toda a história e te apresento. Tudo bem. Aí foram pra primeira fase de eliminação. Ali... Então, aí foram pra primeira prova de eliminação. Isso. Na primeira prova, a gente deu um serviço que era a troca de um semi-eixo de um Onix. E como a gente estava dentro da loja, mais uma vez, eles tinham que buscar as ferramentas necessárias para fazer a troca de semi-eixo. Ali ninguém acertou tudo. Não. Os 5 ali erraram. Errou, passou pra frente quem errou menos. Sim. Ninguém conseguiu pegar todas as ferramentas, né? Porque a gente não conhecia a loja, não sabia a localização de ferramenta. E outra porque cada um pensou de uma forma. Como cada ferramenta tinha uma pontuação, umas valiam mais e outras valiam menos, eu, por exemplo, já fui no pensamento de que eu tenho que pegar as ferramentas que me possibilitam fazer a troca. Certo. Por exemplo, a maioria dos guris pensou em pegar o torquímetro. Mas eu não precisava do torquímetro para realizar o serviço. Precisava do torquímetro por uma questão técnica de dar o torque correto. Precisava, então. Mas se, por exemplo, eu pegasse o torquímetro e não pegasse chave de roda, eu não ia fazer o serviço. Então, na minha cabeça, eu tinha que pegar o que me possibilitava fazer o serviço. Eu não lembro. Então, Você pegou o torquímetro? Não peguei. Não? Era a segunda ferramenta que mais valia. Acho que ela valia 10 pontos. Chave de roda, porque sem ela eu nem começava o serviço. Sim. Eu peguei cabo de força e o cachimbo da homocinética. Eu peguei o cachimbo do pivô e o cachimbo do terminal. Tá. Eu fazia o serviço com eles. Sim, eu fazia. Entendeu? Na minha cabeça,
Era isso. É que E aí, o resto do tempo, eu fiquei procurando o que tinha a etiqueta o que é verde lá. complementar. Porque tinha E aí, não tinha umas consegui muita dicas. coisa. Era uma prova, não era uma prova relativamente complexa, mas tinha algumas ferramentas, tinha um gorniômetro, que você, além de dar o torque necessário, depois você tem a angulação. Sim. Que é 45 Nm, bababá, mais Tá. 37 30 graus. é. Nem conhecia. Quando alguém falou gorniômetro, eu falei, que é isso aí, mano? A gente Não conhece por conhecia. relógio de grau, né? Exatamente. Então, essa ninguém acertou. Ninguém foi. Até porque tinha tempo limitado, então ninguém conseguiu Eram buscar 3 todas as minutos, ferramentas. né? 3 Mas minutos. teve gente ali, que foi o caso do Fernando, ele tava nervoso pra caramba, Ele não foi? tava muito nervoso. Um mecânico nossa. experiente. Ele pegou 2 ferramentas, né? Duas. E tipo, duas porque ele saiu catando no último minuto. Tadinho. Mas um mecânico experiente, antigo, ele deve ter pelo menos uns O 15, que 20 tinha anos de mais tempo de experiência. oficina ali. Era ele. ele, depois o Éder. E o Éder tinha 33 anos. Então E o o Fernando Éder tem mais que isso. o Éder é de concessionária Fiat, né? Só que o Éder só mexe em Fiat a vida toda, né? Quando falou de Onix, ele levantou os cabelos. Tadinho. Mas foi uma prova legal, bacana, porque já despertou ali a Giovana, opa, tanto é que você depois, agora você já viu, na verdade, né, Sim. no programa. O meu primeiro comentário foi esse, ou seja, já despertou alguma pessoa ali com perfil de liderança. Na primeira prova eu enxerguei isso daí. Então ela já foi pra eliminação, voltou, ufa, que alívio, foi pra casa. E aí, já começou a perceber, ó, eu tô no meu ambiente, eu tô segura do que eu tô fazendo, ou você ainda tinha alguma dúvida? Não, na primeira prova ainda não, porque, como a gente disse lá entre nós, foi meio que gincana, né? Porque é um programa de entretenimento, então a gente sabia que teria esse tipo de prova, né? Mas até então, nada de mão na massa mesmo, né? Que é quando a gente ia se testar de verdade. Segundo dia foi uma prova, relativamente simples. Você tinha uma gama de situações. Também era uma prova meio de entretenimento, porque tinha uma empresa Do óleo. de lubrificantes. Não lembro se teve ou se não teve. Não. Não teve, né? Que era a Caiaba, patrocinadora esse dia. Da segunda prova, que né? foi da prova de eliminação. Da prova de eliminação. Aí na primeira não tinha. Na primeira era relativamente simples também. Era em dupla, mais uma vez, né? Sim, era E dupla. tinha que saber a especificação de óleo para cada tipo de motor e tal, não sei o quê. Mais uma vez, é uma prova que todo mundo acertou o óleo de câmbio. Que o resto surgiu dúvida e o pessoal Muita dúvida. não sabia muito qual que era. Aí tinha... Eu me lembro que tinha uma lá que falava em motor 1.4 fase 2, não falava montadora. A gente ficou muito na dúvida se era mesmo Fiat, porque podia também ser GM, por exemplo. 1.4 fase 2. E surgiu muitas dúvidas. Verdade, surgiu. tinha. Agora que eu tô lembrando, porque eu lia. Motor 1.4 fase 2, não necessariamente é Fiat. Aqui não sei. Não tinha nada de Fire, alguma coisa? Não lembro. Não, tinha Fire no Uno daí. No motorzinho de Uno. Isso, Foi tanta prova. Teve dia, pra vocês terem uma ideia, a gente chegava lá 8 horas da manhã, 8 e meia. Teve dia de eu chegar em casa 3 horas da manhã. Foi esse dia. Foi esse dia? Foi esse dia, Que era muito cansativo. Mas foi, sei lá, pra mim foi uma realização muito bacana estar daquele lado de bastidores. Quem nunca viu um reality show e não ficou ali tenso, nervoso, você acha que é mentira que as pessoas não ficam? Nossa! Fica ou não fica, Giovana? A gente fica. E quando a gente tá vendo de casa, a gente pensa, isso aí é combinado e não sei o quê, não sei o quê. Nossa. Pra vocês terem uma ideia, pessoal. Não tem como combinar um negócio, é inexplicável. Pra vocês terem uma ideia, nós que éramos jurados, a gente teve os nossos celulares tomados. Porque pra não ter nenhuma informação, vazar alguma coisa e tal, pra eles não saberem. Mas, nessa prova do óleo, mais uma vez por conta da equipe, a Giovana foi pra eliminação. Fomos, eu e o Júlio. A prova de eliminação consistia na troca de um par de amortecedor. Era um dianteiro, um dianteiro e um traseiro. Cada equipe, cada dupla trocava de um lado. Ali era uma prova da Caiaba. Ali era um serviço que você tá mais que acostumado a fazer, né? Ali sim, ali a gente tava mais tranquilo, tanto eu quanto o Júlio. É um serviço que eu tô mais acostumada a fazer. O Júlio tinha sido esperto, tinha lido a revista. Que ficou aleatoriamente, depois que a gente foi descobrir que nem foi proposital, que ficou aquelas revistas Foi por cima aleatório. lá. Foi a Nath que colocou, né? A moça da Nem limpeza. sei. Sim. Foi ela? Ela que esparramou a revista pra gente se entreter com as revistas e tal. E o Júlio leu tudo, as duas, de cabo a rabo. Inclusive, a gente achou que ia ter correia dentada de... Eu não vi mais o que tinha na revista. Era uma que tinha amortecedor e a outra correia dentada da Fiat, esse motor novo da Fiat. O e-torque? Não.
Eu não lembrava, Enfim. eu não lembrava que tinha outra A revista. gente achou que ia ter Correia Dentada. A gente achou. Mas enfim, o Júlio tinha lido a revista, ele sabia, tinha decorado até os torque. Aí nessa a gente tava um pouco mais tranquilo, assim. Não, e o Júlio foi um competidor que ele chegou até a semifinal. Pra quem viu, pra quem não viu, fica aí o spoiler. Mas um competidor que eu achava ele bom desde o começo. Porque ele já teve experiência em oficinas grandes, ele já trabalhou em gestão de frota, Cavac, Cove, trabalhou, se eu não me engano, em concessionária, não lembro. Mas eu achava ele um competidor forte. E quando vocês foram pra essa prova, eu falei, meu, é a dupla mais forte entre os outros dois. Sim. O outro dois era o O Ricardo e o Weber. e o Éder. E o Éder, né? Aham. E a parte, meu, trocar amortecedor, basicamente todo mundo troca. Sim. Qualquer mecânico troca. A questão lá é que tinha que ser da forma técnica, E né? como que é a forma técnica? Especifica e fala pra todo mundo qual é a Quebra-torque. forma técnica de se trocar um amortecedor. Quebrar torque no braço, não usar a parafusadeira, depois torquear também na hora de colocar, o que é muito raro da gente ver nas oficinas hoje em dia, né? Não, isso, máquina detalha pra tudo. mais, detalha mais. Vamos ver se você lembra todos os procedimentos. Um procedimento muito importante de se fazer no amortecedor. E a gente cansa de ver Escorvar. escorvar o E amortecedor. não deitar ele depois que escorvou, né? Tanto que Aconteceu lá. aconteceu lá. Sim, porque eu escorvei o amortecedor traseiro e o Júlio tava terminando de montar o dianteiro, ele precisou de ajuda pra alguma coisa ali na pressa. Eu larguei o meu pra ajudar ele, larguei o meu deitado em cima da mesa, tive que escorvar de novo depois. Pra vocês que não sabem escorvar, quando o amortecedor vem, ele vem dentro da embalagem, ou ele vem com uma cinta ou fora da cinta, ele vem tombado, inclinado, Deitado, de qualquer é. maneira. Quando você vai montar, você tem que bombar ele algumas vezes para você ter a correta abertura da válvula ali do amortecedor. Depois que você faz esse procedimento, você não pode mais tombar ele. Não. Se Ou tem você- que fazer de novo. Se você tombar ele, você tem que fazer de novo. E vira e mexe, você passa em... Eu fico vendo, às vezes eu vou buscar peça. Eu vou em auto center, às vezes bandeirado de alguma marca de pneu, e o cara lá montou os amortecedores na bancada. Quando ele vai colocar do lado do carro pra montar, ele tomba o amortecedor. Deixa no chão até que sobe o carro, desce o carro. E daí você Acontece fala, pô, muito. acabei de trocar o amortecedor, tá com barulho. É procedimento. É. Então, o que foi colocado nessa prova foi muito o procedimento Correto. correto. Os torques O manuseio corretos. da peça, manuseio. manuseio de ferramenta. E foi uma prova legal porque colocaram a mão na massa de alguma coisa, né? Sim. Teve alguma coisa. Até então a gente não tinha colocado mão na massa ainda, né? Foi a primeira prova que testou o nosso conhecimento. E de testou, mecânica e mesmo, testou também de a. manutenção. E testou também a. Como é que é a palavra? A honestidade. No meu caso, né? A Giovana acabou a prova e falou o quê? O carro tá montado, mas não pode andar. Tem que consertar ali um negócio que a gente estragou. Foi um detalhezinho, tipo um parafuso entrou meio jambrado ali na rosca. Não a afetou a rosca, na verdade, A gente achou que tinha espanado, que né? tinha espanado a rosca. Então foi o comunicado que eu fiz, né? Eu disse, ó, espanei a rosca ali, precisa um macho, tem que limpar a rosca. Só o parafuso da forma correta. Não tinha espanado no final, a gente Sim. foi descobrir depois que não, né? O Mingau, depois que acabou a prova, tirou ali, Era uma limpou sujeira tudo, só. era uma sujeira e montou no lugar. Mas eu achei legal, porque ela falou, prova terminada? Ela olhou assim, tá terminado, tá pronto, mas só não pode andar com o carro. Alguém ia tentar enganar ali. É que eu falei pro Júlio, enquanto a gente tava tentando montar, a gente tava debatendo o que a gente ia fazer. É. Eu disse, olha só, se fosse na oficina onde eu trabalho todo dia, eu ia desmontar, ia pegar um macho, ia limpar Ia a rosca, passar? ia botar de volta e entregar o carro pro cliente em perfeito estado. Sim. Aqui a gente não tem essa possibilidade, então a gente tem que comunicar. É o que a gente pode fazer de mais correto, né? E vocês trabalharam Porque a muito gente bem não tá com... livre de acontecer problema dentro da oficina, Sim. de dar errado alguma coisa. O que a gente tem que é saber consertar, né? E vocês trabalharam muito bem como equipe. Sim. Eu vi a outra equipe trabalhando, cada um foi pra uma roda, uma dianteira, uma traseira. Precisava das mesmas ferramentas. Exato. E daí um ficava parado esperando o outro. Vocês trabalharam de uma forma mais inteligente. Acho que por isso que vocês passaram de a fase. gente tentou se ajudar, né? E mais uma vez você saiu da eliminação. Aí chegou a terceira prova. A Giovana também, mais uma vez, na sua humilde honestidade, disse que ela não tem muita prática na questão de diagnóstico. Mas antes da prova de eliminação, da terceira de eliminação, teve o passo a repassa, né? Ah, verdade. Que foi em dupla de novo, daí minha dupla era o Newton, era sorteado toda vez, pra quem não assistiu, né? É que essa daí nem os jurados assistiram. O Eles passo jogaram a repassa gente lá pra uma outra sala e eu também não assisti era essa prova. E tinha bastante questão de diesel, que ninguém, nenhum de nós, assim, Tinha sabia conhecimento. responder. Então, o
que aconteceu na minha vez? Muitas vezes, nem eu, nem o... Quem foi comigo foi o Newton. O baixinho. Nem eu, nem ele batíamos. E aí se ninguém vai, eu vou. E várias no chute, eu acertei. Várias. O Newton, inclusive, nesse dia, porque depois foi a prova de eliminação à tarde, fez um depoimento emotivo, até falando de você e tudo. Nessa eliminação daí foi um contra o outro, né? Ah. A dupla. Não foi uma dupla contra a outra, foi... E daí o Newton deixou bem claro a torcida dele, pra quem tava, da esposa dele, pra quem tava. Eu acho que naquele momento a Giovana já tava mostrando pra todo mundo que ela tava ali porque ela merecia estar ali mesmo. Então, o Newton torcia pra você, a esposa dele... A esposa de quem mais tava torcendo pra você? Do Red. Do Red, verdade. Depois que ele saiu, no caso, né? Então, ali já tinha uma mascote. Fernando também, a família do Fernando. Já... Ele saiu na primeira prova, né? Foi. Fernando também estavam torcendo por mim. Aí a gente fez a prova do passo-repassa lá das perguntas e eu fui de novo... Pra eliminação. Pra eliminação, eu e o Newton contra o Douglas e o Norival. E o Norival. Eles esqueceram de ligar o ABS, enfim. Que o elevador ficou, o Douglas, 1,90 m e pouco. Sim, o Norival, 1,5 m. Enquanto eu tava esperando, eu fiquei pensando, vai ser complicado pra eles. Eu e o Newton, pelo menos a gente tinha a mesma altura. E eu e o Newton, porque na outra prova de eliminação, eu e o Júlio fomos a segunda dupla. Então a gente teve tempo de conversar. Tá. De combinar um pouco o que a gente ia fazer, né? Vamos 2 na frente, vamos 2 atrás, vamos 1 em cada roda, como é que a gente vai fazer? O Newton não, porque a gente foi a primeira dupla a fazer. Então, deu o sorteio e aí já era a nossa vez. E a gente trabalhou muito bem junto, muito bem. Eu fui desmontando a parte da frente, no caso de fora ali do cubo, tirando roda, tirando tambor. Quando eu terminei de soltar tudo, ele já tinha soltado atrás. Então foi só tirar o cubo fora, botar outro. Mas você percebeu, na sua atuação, na primeira prova, quando você estava junto com o Júlio, da segunda prova, quando você estava junto com o Newton, a tua questão, o seu posicionamento? Você percebeu uma mudança ou não? Sim, na prova com o Newton eu fui muito mais líder do que na prova com o Júlio, por 2 questões. Na prova com o Júlio, a gente tinha meio que combinado que ele ia ser o responsável pelo amortecedor dianteiro e eu pelo traseiro. E no final das contas, ele começou liderando o dianteiro, a gente foi pra trás e foi dando certo, então tava dando certo, a gente foi fazendo. Já com o Newton... Mas teve uma situação ali que você até pediu pra se acalmar. O Júlio, ele tava muito nervoso, muito A moça da Caiaba que tava lá, ela tava na frente, ela tava ali próxima a vocês. Uhum. Ela já até, naquela hora, ela já ficou meio assim, não, acalma a situação, tudo vai dar certo. Não, ele tava muito nervoso, ele suava na hora que foram tirar o microfone dele, depois da prova, tava encharcado, ele pingava suor, eu pensei, meu Deus, esse homem vai ter um treco aqui. Mas é nervosismo do quê? Da prova, de ter 50 pessoas em volta olhando? De tu tá sendo avaliado, daquilo tá dependendo, no caso de ser uma prova em dupla, de saber que se você fizer uma coisa errada, você vai arrastar o outro contigo. O relógio, correr contra o tempo. Porque às vezes a gente faz na oficina um serviço desse em 1 hora. Mas às vezes dá ruim e demora 3. Sim. E a gente pode demorar 3, ali não podia, entendeu? Então vários fatores, vários fatores. Por que na segunda dupla, quando você foi com o Newton, você já mudou o seu posicionamento ali de liderança? Porque eu já conheci o ambiente, já conheci o carrinho de ferramenta, já tudo nesse sentido. Então ele me disse, eu não sei nada, e eu já sabia onde estava tudo. Então quando a gente começou a prova, eu já fui puxando ferramenta pra cima, já fui tirando, e daí pegar o torquímetro também. Ele pegou o grande, eu sabia que o grande não dava, que tinha que ser o menor. Eu disse, não, esse aqui não dá, tem que ser o outro. Eu fui pegando o outro. Por essa questão, porque eu já conhecia mais o ambiente, já conhecia o carrinho de ferramenta, já sabia onde que estavam as coisas, e aí fui indo mais. Não, ali foi uma diferença muito grande de vocês dois pro Douglas e pro Norival. Teve muitas falhas na parte deles, então foi fácil ali pra gente, como jurado, decidir. Foi super tranquilo. Passou de mais uma eliminação. Passei. Mais um dia volta pro hotel, não volta pra casa. No dia seguinte, tinham provas ligadas à parte de diagnóstico. Aí ali que eu comecei a ficar mais tranquila no sentido de sair. Por que tranquila de sair? Porque eu não queria sair cometendo um erro de um serviço que eu faço todo dia. Entendeu? Eu não queria, tipo assim, ela não sabe nem trocar um cubo de roda.
Ela não sabe nem trocar um amortecedor. Que é um negócio que eu faço todo dia, que é um negócio que eu gosto de fazer. É a minha praia. A mecânica mais bruta. É o que eu gosto de fazer. E aí, diagnóstico já não. É uma coisa que eu não faço todo dia. Quando eu faço, é tipo assim, ó, uma falha de cilindro, um vela, cabo, bobina. Coisa simples. Nada, sabe? Alimentação, bomba de combustível, a gente terceiriza lá pra Não, galera da Pascoal. Deixa eu pensar. Então... Você falou que você você tava na Mecânica Gabriela dentro da estrutura do shopping. Uhum. Então você recebia carro de guincho lá? Não. Não tinha isso, não tinha esse tipo de guincho serviço. lá. Não entra guincho lá no shopping. Não chega carro... E como que você fazia Que não liga diagnóstico lá, lá? entendeu? Como que você fazia diagnóstico lá? Você tinha scanner, você tinha equipamento, ferramenta? Tem scanner, Mas não tem era... máquina de teste de bico, tem tudo. Mas não entrava lá muito carro com isso, por isso que você não tinha experiência. Exatamente, não porque não tinha ferramental, jamais. E sabe qual que foi a primeira prova? Porque ali nas duas provas eram provas práticas. Esquece teoria, esquece passa ou repassa. Já tinha feito propaganda da loja, já tinha tudo. Ali era descobrir problema no motor. E era um motorzinho simples, né? Um motorzinho 2.0 turbo que alimenta a XC40, a Evoque, um motor cheio de eletrônica. E daí nós fizemos... aquela prova, eu acho que não fui eu Do aterramento? quem colocou o defeito no carro. Eu mais acompanhei de perto ali, acho que foi o Mingau e o rapaz da Bosch. Tá. Que colocaram um defeito para encontrar, que era um defeito relativamente simples. Era um aterramento da primeira e segunda bobina, porém, aquilo fazia com que o carro funcionasse somente 2 cilindros e não é que deixou o aterramento solto, escondeu o aterramento. E eu vou te falar, quem achou o fio do aterramento fui eu. Foi você. Tinha que puxar valendo. Não era... Se tu só pegava o cabo e dava aquela assim pra ver se tava solto, tu achava que era dali mesmo. Sim. Tu jamais imaginava que tava solto ali. E ali ele tava firme. Ali você fez dupla com quem? Com o Newton, de novo. Verdade, com o Newton de novo. 2 dias com ele, no sorteio, mas foi. E ali você se valeu um pouco da experiência da parte eletrônica ou... Porque eu lembro que o Newton tava procurando muito... vamos procurar alguma coisa no carro. Não tava se preocupando com o scanner. Não, eu fiz a leitura com o scanner e aí no scanner aparecia circuito aberto. E aí, do pouco que eu sei de elétrica, eu sei que circuito aberto, é fio desencapado, é alguma coisa nesse interrompido no meio do caminho. Exatamente. E o Newton, ele tava procurando, ele achou que as bobinas estavam queimadas, porque ele disse, mas a bobina também pode ter circuito aberto. E eu, desde o começo, dizia pra ele, é fio quebrado, é chicote aberto, é alguma coisa do tipo. Aí ele sabia usar osciloscópio, eu não sabia, nunca nem tinha visto um na minha frente. Aí ele começou a medir, sei lá o que ele media, porque eu nem sei o que é o nome das coisas que ele media. E ele dizia, daí até que uma hora ele disse, falta terra. Aí eu, opa... Então vamos catar um fio aqui, vamos catar. E aí, tipo, ele meio que tinha desistido já. E foi uma prova longa. Foi uma prova de 1 hora. Foi uma prova de 1 hora. E eu acho que a gente andou ali pra terminar 1 hora, né? Eu acho que foi 40 e poucos minutos. Porque eu lembro que ele começou a tirar a terceira pra jogar pra segunda. Foi em 28, porque a gente não usou o mecânico pro. Ia ser liberado depois de meia hora, né? Foi mais ou menos o mesmo tempo, nós e a outra dupla, se não me engano. Acho que foi 35 Nenhuma e 20... dupla usou mecânico pro. Usou. Depois de 30 minutos da prova, tinha a abertura do mecânico pro que você... A segunda dupla usou. Usou. Você tinha acesso ao chat, que você podia conversar com o consultor ali do outro lado para tirar dúvida. E você tinha diagrama elétrico, você tinha várias informações. Uma baita ferramenta essa. Uhum. Aí eu comecei a procurar fio solto. E aí eu me lembrei de uma vez, num carro que entrou na oficina onde eu trabalhava, da Victoria, a gente desmontou o câmbio, um Civic. E não sei se todo mundo sabe, mas dentro da caixa do filtro de ar do Civic vai 4 parafusos fora e um dentro, assim. E aquele dentro ali é um aterramento. Sim. E os meninos montaram sem aquele parafuso. Porque já tem 4 fora, né? Pra que mais um? Só pra segurar uma caixa? O carro não ligava. Ele entrou na oficina funcionando, a gente trocou a embreagem e o carro não ligava. E era aquele aterramento. E aí eu comecei, tá. E é um tipo de problema muito ruim, porque é um tipo de problema que não é que o cliente traz o carro pra oficina com aquele problema. Não. Ele é causado dentro da oficina. Exatamente. E aí eu me lembrei daquilo e comecei a procurar um fio solto por ali. Até que achei aquele aterramento lá e botamos no lugar. Bateu, era um parafusinho. Colocou o aterramento no lugar, bateu na chave, pegou. E mais uma vez, a Giovana se salvou
Ali se salvou não, porque ali eram 2 provas, era uma prova de manhã, uma prova à Essa tarde. prova é que me colocou na Essa prova te eliminação. colocou na eliminação. Porque eu não sei como é que as outras duplas foram, enfim, foram melhor que a gente, eu acho. Não sei qual foi o critério. O escopo geral era analisar quanto tempo. Tinha a questão do tempo, quanto tempo ia demorar para chegar ali na. Descobrir, mas a outra dupla teve uma sintonia maior para conseguir chegar no problema e resolver. Mas a questão de tempo foi bem próxima realmente uma da outra. Foi, aham. Aí, na prova de eliminação, foi você e o Newton, então. Eu contra ele daí. Aí já não era mais dupla, Não, era um que individual. saía só. E mais uma vez a gente falava de um problema de diagnóstico. Sim. A gente tinha implantado um sensor de fase, de que faz a leitura ali do comando, defeituoso. Porém, não tinha peça para trocar. Você tinha que diagnosticar o problema e justificar como que você chegou ali na definição daquele problema. Esse eu acho que não precisava explicar. Esse quero explicar. Não, explicaram da bomba de alta. Que tinha que explicar de forma técnica. Ah, verdade, porque verdade, esse verdade. era só diagnosticar. Tá bom, mas ali você podia confirmar, então, trocando. Isso, exatamente. Tinha que dizer com certeza qual peça era o problema. Era esse porque a gente, como jurado do outro lado, tava pensando o seguinte, tudo bem. Ela pode chegar, ele, né? Ele ou ela pode chegar ali na definição que é o sensor de fase. Mas, como oficina, vamos colocar numa oficina real. Você vai fazer o diagnóstico de um carro e falar, ó, o sensor de fase. A oficina vai lá, compra o sensor de fase. O sensor de fase de uma Volvo XC40 deve ser baratinho. Deve ter uns 2, 3 contos mais ou menos. Aí você troca o sensor de fase e não é esse o problema. Isso que vocês queriam, certeza. E o sensor de fase vai um em cada comando. O do sensor de fase de admissão dá uma bagunçada enorme na injeção eletrônica. E o sensor de fase do comando de escape não dá problema nenhum. Porque, na verdade, é na saída dos gases. Isso. Talvez vai dar uma leitura errada ali em sonda e tal, não sei o quê. Mas, mais Tanto uma que vez... nem, depois que eu inverti os sensores, nem acendeu a luz da injeção no painel. Ah, você chegou a inverter. Eu inverti, claro, eu inverti e fiz a leitura. Daí, a leitura no scanner dava problema do banco de escape, Tá. mas não acendia a luz da injeção. A luz da injeção no painel não acendeu. E dessa vez o Newton acabou se complicando porque ele foi no osciloscópio e media. E como em outras provas a gente tinha desconectado o conector, tinha feito alguma coisa, ele ficou um tempão ali procurando enquanto tinha um sensor de fase do outro lado para ele tirar a prova. Mas ele não chegou a fazer a troca. Não. Não. Quando eu fiz a leitura, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a leitura com o scanner, né? Porque como eu não sei fazer diagnóstico, precisava de um norte. Sim. Aí deu o problema no sensor ali de fase, e a primeira coisa que eu pensei de fazer foi inverter os sensores. Mas eu não sabia se eles eram iguais. Eu não tinha certeza se eles eram iguais. Então eu pensei, vai que eu troco aqui e o bagulho dá ruim, Dá mais problema. tudo e pode tudo, com perdão da palavra agora. E aí eu pensei, não vou inverter. Vou esperar, porque aí liberar o mecânico Pro depois de meia hora. Aí minha ideia era perguntar pra ele se os sensores eram iguais, se eu podia. Foi o que eu fiz. Eu fui ali dando uma... Procurei a entrada de ar falso, como tu disse. Sim. Procurei chicote solto. Fiquei dando aquela meia hora ali pra mim poder perguntar pro mecânico Pro se eram iguais. Aí o que o mecânico Pro primeiro me pediu? Eu passei pra ele o que tinha acontecido com o carro e perguntei qual teste eu poderia efetuar. Foi essa a pergunta que eu fiz. Aí ele me mandou testar com osciloscópio os chicotes do sensor. Só que eu nunca tinha usado osciloscópio na vida. Então, o que eu fiz? Eu liguei, nem sabia ligar o aterramento. Lá no vídeo dá pra ver que eu não sabia abrir a garra do negócio. O que eu fiz? Eu testei os fios, todos eles, e, olhei os números. Aí, no primeiro que eu testei dava 12, 4 e 1. E no outro dava 5, 6 e menos 2. Tá diferente. Qual que é o parâmetro? Não sei. Não sei. Aí eu fui lá e disse pra ele, olha só. Considerando que eu não sei o parâmetro, tá diferente. Mas eu não sei o que isso significa. Aí o mecânico Pro que foi me auxiliando ali no diagnóstico, usar a ferramenta que eu nunca tinha usado. Enfim, me passou os parâmetros e tal. A gente, do outro lado, como jurado, a gente percebia exatamente essa humildade. Ela não precisa saber. Mas ela tem uma ferramenta que dá um norte para ela começar, que é um scanner. Ela tem um mecânico Pro que está disponível para qualquer oficina do Brasil. Qualquer oficina do Brasil está disponível. Baratinho. Baratinho, vale muito a pena, porque ele tem do outro lado a eficiência de ter um corpo técnico, uma
larga conhecimento. Não é automático, né? Não é automatizado. Não é um uma robô que pessoa, responde. É uma pessoa, um Não é, técnico que não tá é ali falando robô contigo. que responde. Então, ajuda muito no dia a dia de oficina. E ela tinha humildade de falar, olha, tá diferente, eu não sei, mas tá parecendo isso daqui. Enquanto o outro mecânico com uma vasta experiência não sabia o que perguntar. O Newton, coitado, ele tava tão nervoso que ele não sabia o que perguntar, entendeu? Ele tava tentando arrancar o problema ali na unha. Sim. Tanto que deu o tempo de prova e ele não conseguiu resolver o problema. Aí a Giovana, mais uma vez, volta pro hotel, não volta pra casa. Isso. E se preparar para a prova do dia seguinte. A prova do dia seguinte, minha responsabilidade. Ali eu gostei. Ali eu brinquei porque a gente tinha um Volkswagen Nivus 1.0 TSI que a gente tinha que implantar um problema. Mas essa era de eliminação, né? A de... Qual que era a primeira? Dos filtros. Ah, dos filtros. Era dos filtros. Pessoal, para essa prova que a Giovana me lembrou, ela mostrou mais uma característica que ela, se vocês quiserem, pode até acompanhar o perfil dela. O perfil tá na descrição no vídeo. Mas ela é um tanto quanto forte. Ela é crossfiteira, raiz, de verdade. E daí tinha uma provinha simples, revisão de troca de filtros de uma Volkswagen Nivus. Ali a prova era individual, né? Sim. Cada um tinha um tempo. Era uma questão de... O tempo era somente... O critério principal, né? Um critério para desempate. Ah, tchau. O critério principal era procedimentos... Cuidado com o veículo. Então. E depois entrava aí a parte de tempo e tudo. Eram vários critérios. Eu não lembro, mas a gente pontuou ali na hora que a gente estava definindo. E daí a Giovana foi a terceira a executar? Foi, né? Foi a terceira a executar. Foi. Primeiro foi o Júlio. Foi. O Júlio cometeu um erro vacilado de tirar aquela ferramenta de braçadeira. Ele tirou a braçadeira da ferramenta e depois ele reclamava que a ferramenta não servia na braçadeira. Mas eu também tirei, né? Mas ele reclamou por conta disso. Na verdade, aquela ferramenta você não tira daquela braçadeira Não. porque é um mangote de borracha, Exatamente. não é um tubo. E daí foi a Giovana para executar a prova. Nesse simples detalhe dela ser crossfiteira, ela tirou o filtro de óleo com a mão, ela não usou ferramenta. E quando ela foi tirar a caixa do filtro de ar, quase que ela arranca a TBI fora. Eu arranquei tudo. Do coletor de admissão. É pra vocês verem como os nervos atacam. Porque, é uma coisa que eu faço quase que diariamente, né? Trocar filtro de ar, de óleo, de combustível. Nem tinha o de combustível, né? Não Naquela. não tinha. E de ar-condicionado. Então, a gente fica muito nervoso na hora, a gente não pensa. E aí, eu abri as gavetas e vi aquela alicate lá. E eu tenho o hábito de usar aquela alicate, mas para outros serviços. Para arrefecimento. Para arrefecimento, que a abraçadeira geralmente é virada para baixo, você não consegue acesso com aquela outra maior, né? Então, para fazer isso, eu uso aquela outra que tem as pastilhinhas na ponta, assim. Sei. Que ela abre bastante. E aí, você pode soltar, que você consegue depois buscar. Ela alcança. Isso. E aí, na hora eu não pensei, daí eu arranquei lá atrás, eu sabia que o mangote era flexível e que ia sair. Aí eu arranquei lá atrás. E aí ali na frente não tinha, eu precisava da ferramenta mesmo. Daí eu me obriguei a usar a ferramenta mesmo assim. E aí já tinha feito a Nessa hora, cagada. a gente, todo mundo tinha ponto, né? Não de audição, a gente tinha mic pra falar. Até pro pessoal ouvir seus comentários. Na hora que a Giovana arrancou o TBI ali, arrancou o filtro de ar com a mão, eu chamei o Fábio. O Fábio é o dono da revista e o carro era da esposa dele. Eu falei, Fábio, fala pra tua esposa que ela vai embora de Uber. Mas eu montei depois. Porque, não, você montou, mas o critério de você não ter saído nessa prova foi que o Júlio foi muito mal. Não, mas é que a gente competiu daí depois, né? O Júlio foi muito mal nessa prova. Isso. O Leandro se destacou. O Leandro foi sensacional. Leandro da Lealtec, que eu também vou convidar aqui para um podcast. Vocês podem esperar, porque ele foi o segundo colocado. Não tô dando spoiler, porque já foi pro hora final, então posso falar. Mas o Leandro que eu vou trazer aqui também. Mas ele foi ímpar nessa prova. Foi. Ele usou, me falou, ele me contou depois, não, a gente conversou. o professor brilhava os olhos. Imagina. Quando ele foi trocar o filtro pólen do ar-condicionado, ele abriu a flanela assim em cima da tampa do porta-luvas para não cair fuligem ali, o professor olhou assim, tá vendo? Isso que é cuidado, isso é capricho. Ele falava assim no ponto. E daí você acabou indo junto com o Júlio para a última prova. Para a penúltima prova, né? Pra última. Ali já era uma semifinal, né, que a gente tava falando. Isso, Aí ali eu fui de novo.
A prova da semifinal. Tem todos os episódios, né? Pensa por esse lado. Não, você tá aqui porque você apareceu em todas as provas. E a gente até brincava que, na verdade, a Giovana tava buscando lá um espaço publicitário. Claro. Ela queria aparecer. Estratégia. A penúltima prova, a prova da semifinal, onde ia colocar a Giovana na final ou o Júlio na final, era um problema também no Volkswagen Nivus, mas um problema mecânico. Ele praticamente não ia ser acusado no scanner. Não, praticamente não, né? Não acusava, né? Eu achava que podia acusar depois de um tempo, ele ia acusar Talvez, em sonda. sim. Uma mistura pobre. É. Mas como o carro não podia rodar, eu implantei um problema junto com o rapaz da Bosch, onde a gente tirou o tucho da bomba de alta pressão. A bomba de alta pressão trabalha com um sistema mecânico. Enquanto o motor está girando, o comando de válvulas está girando, ele está acionando a bomba mecânica. Qual que é a pressão da bomba de alta mesmo? Em marcha lenta, acho que é 100 bar. Entre 90 e 120. E 120 bar. E depois pisando, chega a mais de 180, né? Não, o parâmetro que o rapaz me passou ele colocou na marcha 90 lenta. e 120. Na marcha lenta. Se eu não me engano, em alta ele trabalha quase 200 bar de pressão. É um sistema até perigoso. Sim. A gente estava na dúvida se a gente colocava aquela prova ou não, porque se alguém desmontasse a linha de alta, podia dar problema. Eu falei, então vamos eliminar a linha de alta. Como? Vamos tirar. Eu queria quebrar a mola. Eu queria quebrar a mola da bomba de alta, porque não ia ter pressão e ia parecer que o motor tava caindo. Mas... porque assim ele funcionava, né? Bonitinho, parelhinho, sem falhar. Dava bem na lenta, ele dava uma osciladinha, assim, que parecia uma bobina. Então, e como que você falhar. chegou no diagnóstico desse problema? Porque no scanner não acusava nada, o carro era um pouco ruim de pegar, né? Sim. Então, nunca vi uma bomba de alta na minha vida. Inclusive, né? Condenei a peça sem nunca ter visto. Eu fui meio pela lógica do que eu já sabia, né? Carro ruim de pega, que não tem falha de cilindro, é pressão de linha de combustível. Certo. Então, como eu nunca tinha mexido com carro de bomba de alta, na minha cabeça passava bomba de combustível, regulador de pressão, algo nesse sentido. Eu sabia que era um problema mecânico, porque não estava acusando no scanner. Então, tipo, eu não sei muito, mas um pouco eu sei. Então, eu parti desse princípio. Regulador de pressão, bomba de combustível, talvez um bico que estava recebendo pulso, mas que não estava trabalhando certo. Mas fui nessa linha. Aí a gente tinha um mecânico Pro liberado, né? Aí eu fui no mecânico Pro e passei pro mecânico Pro o que estava acontecendo no carro e fiz a mesma pergunta de sempre. Qual teste eu posso efetuar? Aí ele confirmou a minha ideia de que fosse pressão de combustível, me mandando medir a pressão. Só que aí eu trabalhei uma ou duas vezes na vida, eu acho, com relógio medidor de pressão, né? De botar ali na linha e tal. Aí eu falei pra ele, olha, eu nem sabia que tinha o relógio lá, porque eu nem abri as gavetas do carrinho, né? Eu perguntei pra ele... Você foi pelo scanner, né? Foi, aí eu disse pra ele, considerando que eu não tenho o relógio aqui, o scanner da Bosch me auxilia nessa medição? Daí ele disse que sim. Daí eu fui no scanner da Bosch, olhei, achei, tinha pressão de bomba, só que eu não tinha parâmetro, porque eu não sabia o parâmetro. Aí eu primeiro pensei de olhar no PDF, porque a Mecânico Pro fornece PDF com o parâmetro de tudo que tu precisar do carro. Eu pensei, mas eu vou abrir o PDF, eu não vou saber ler o parâmetro, porque eu não sei. Aí eu fui direto no chat. Eu pensei, se eu tivesse na oficina, eu ia direto no chat, eu não ia ficar olhando o PDF. Daí eu fui direto no PDF. No chat? Fui no chat, E aí eu perguntei qual era o parâmetro da pressão da bomba. Daí ele me disse que a pressão de baixo era entre 4 e 6 bar. E a de alta 90 e 120. Daí eu olhei a pressão de alta no scanner, tava dando 20 bar. E ele tava dando... Só pra vocês terem uma ideia, pessoal. Esse defeito foi implantado muito bem pensado, porque... Ele dava 0 na bomba de baixa, né? Não, quando você zera a bomba de alta, a injeção eletrônica, ela tenta forçar mais a bomba de baixa. Então, a bomba de baixa que tem que dar 4, 6, 8 bar no máximo, ela chegou em 10, ela dava pico de 20 bar de pressão. Quer dizer, a injeção eletrônica estava informando pro motor, eu preciso de mais combustível. Então, ela mandava um pulso maior, uma frequência maior para a bomba de baixa combustível. Porém... isso você não encontrava em leitura, em diagnóstico. Ele não ia dar nada. Não. Você tinha que fazer uma leitura do diagnóstico para chegar numa conclusão. E o Júlio, que estava contigo, tinha uma puta de uma experiência com isso. Tinha, mas conversando depois, ele não chegou a dar o diagnóstico, eu acho, Não, né? não deu porque ele foi fazer a leitura da bomba pelo manômetro. Mas ele tava voltado a condenar a bomba de baixa.
A de baixo ele tava? Sim, sim. Ele tava voltado a condenar a bomba de baixo. A gente conversou depois e tal. Ele até me perguntou o que eu tinha condenado. Eu condenei a bomba de alta. E condenou a bomba de alta e daí o professor, como tinha um lado acadêmico, justifique sua tinha que resposta. Justificar, mas eu Justifique justifiquei. sua resposta. Porque a justificativa é meio que universal, né? Quando a bomba não manda combustível, a mistura fica pobre, enfim. E isso não muda muito. Independente de ser uma bomba de alta, de baixa, de ser aquela que vai lá no tanque, ou de ser aquela que fica ali. Enfim, a teoria, nesse caso, é meio parecida. É que a bomba de baixa, se ela não tivesse com problema, o carro nem ia pegar. Tipo, ela nem ia mandar, porque a bomba de baixa manda pra bomba de alta, que manda pro motor. Aí a gente entra num critério mais técnico e tudo, mas foi legal porque foi implantado. Foi. E por falar em implantado, chegamos à final. Giovana voltando de 1, 2, 3, 4 paredões. Tava na final. Eu tava brincando que eu chamava ela de alemão do Big Brother. O pessoal falava que ela era Juliette. do BBB. Porque eu não sabia que a Juliette também tinha ido pro monte de prova. Todos os paredões. Não, eu não assisto mais há muito tempo. O alemão eu sabia que tinha ido pro monte de paredão. O alemão ganhou também, né? Ganhou. A Juliette também ficou campeã. E daí tinha mais um problema para ser instalado. Dessa vez era um HB20 da Delphi, uma 3 prova, cilindros. um motorzinho 3 cilindros, um motor relativamente simples. E daí a gente foi chamado, os jurados foram chamados mais uma vez para implementar um problema. Vários, Eu né? falei, por ser um HB20, 3 cilindros, vamos implementar vários problemas. E vários problemas que vão dificultar desde a partida do carro. Então, para vocês terem uma noção, e vão listando aí para ver o que o senhor Guilherme e o senhor Mingau colocaram de defeitos no carro. Primeiro de tudo, nós desligamos o positivo do motor de arranque. Por quê? Você ia virar a chave e o motor não ia acontecer nada, só ia acender a luz no painel. Segundo problema, nós desconectamos o sensor de rotação. O motor ia virar. Foi a primeira coisa que eu vi. Eu percebi. O motor ia virar, porém não ia gerar faísca, porque é o de rotação que manda informação pro módulo, que manda pra bobina, que manda faísca e por aí vai. Não ia ter faísca. Terceiro problema que nós implementamos. Abrimos a caixa de relés, tiramos o fusível, o relé da bomba de combustível e coloquei num outro compartimento que não tinha nenhuma tomadinha embaixo. Era um outro problema. E daí eu falei, porra, são problemas que vão ser apontados no scanner. Tipo, defeito. O motor de arranque não. Só o relé. Mas sensor de rotação, o relé, o scanner vai apontar. O sensor de rotação nem chegou a apontar pra mim, porque eu vi ele desconectado Antes de passar o antes scanner. de ligar o carro. Mas o relé da bomba que usava circuito aberto também. Então, tava fácil. Até então... Mas foi a última coisa que eu descobri, né? Até o pessoal da revista tava falando, a direção ali da prova, pô, mas vocês não estão implementando muita coisa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, isso daqui é básico. Se o cara não souber que eu não consegui fazer um motor de HB20 funcionar, isso aqui é básico. Aí eu fui pro nível hard. Aí eu ranquei a mangueira de admissão ali do filtro de ar. Primeiro a gente tentou tampar o filtro de ar, mas não dava certo. Aí eu ranquei a mangueira lá de baixo, cortei um plástico redondinho, em 4 camadas assim, porque o primeiro que eu coloquei estourou. E o motor pegou, o vácuo estourou e pegou. Tá. E coloquei um plástico ali na boca do TBI. Montamos tudo e já era. Vai lá pra prova a dona Giovana e o senhor Leandro. Da Leotec. O Lê fez primeiro que eu, essa, né? Eu fiquei por último. Você não viu nada da prova dele? Você nem ficou sabendo da prova dele? Não. Você não conversou com ele depois? Não, porque quando eu tava na sala lá em cima, ele fez a prova e daí quando ele saiu da prova, levaram ele pra sala lá de baixo. Quando eu desci, ele tava na sala lá embaixo. Não... Uma outra coisa. A pergunta da prova era a seguinte. O desafio da prova era o seguinte. Faça o motor funcionar Sem falhas. sem falhas. Somente. E daí, a gente implementou um outro defeito que não tinha nada a ver. Eu fui lá e desliguei um sensor do ABS da roda traseira esquerda. E eles falaram, mas por que você tá colocando o ABS se não tem nada a ver com a prova? Falei, pra saber se a pessoa entendeu a pergunta, né? Aí foi o Leandro, fez a leitura do scanner, ficou no scanner um tempão, foi no ABS, perdeu um tempão pra entender o ABS e tal, e não conseguiu fazer o motor funcionar. Aí, segunda vez, a Giovana foi participar. Como é que foi? Você já sabia que tava na final? Você sabia que você já tinha eliminado todos os outros competidores? E tava ali você e o Leandro, que tem uma boa experiência, gente, pelo que a gente conversava ali também. Ele também tem oficina aqui próximo até da Tony Mac. Você sabia que ele tinha mais experiência em diagnóstico que você? Eu tava tranquila. Foi o dia que eu tava mais tranquila. Por quê? Tava tranquila? Eu tava... Você tava segura ou você já achou que seu dever tava cumprido? Não, tipo, eu cheguei onde eu podia chegar
E é mais uma vez a mesma situação de que se eu saísse agora, ou se eu não ganhasse por essa prova, é uma prova que não é do meu dia a dia, que não, né? Então eu tava tranquila, muito tranquila. Nossa, eu tava muito tranquila aquele dia. Então por isso você Muito. conseguiu executar, porque Tanto que, tipo... a gente do outro lado não conseguia enxergar se tinha nervosismo, se não tinha. Não, nas outras eu tava bem nervosa. De tremedeira, assim, de... O dia que da prova do Nivus, quando eu fui montar a mangueira de volta, eu não conseguia encaixar ela no tubinho No lá, TBI. porque eu tava tremendo, daí aquela luva era maior que a minha mão. Trancava no bagulho, eu tirei a luva, desisti da luva uma hora. Nessa prova eu tava muito tranquila. Mas, assim, eu entrei na prova com um pensamento muito claro. Eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu tinha que fazer o motor funcionar sem falhar. O que o motor precisa para funcionar? Combustível, faísca e ar. Era o que eu tinha na minha cabeça. O tempo todo era o que eu tinha na minha cabeça. E aí, quando eu vi... Porque a nossa ideia, assim, eu acho que a do Lê também, a gente nem chegou a conversar sobre isso, mas é que, tipo, ia ter uma bobina estragada, ia ter, sei lá, algo nesse sentido. Pô, mas ali era uma final, não podia ser só isso. Mas é que até então a gente achava que ia ser um absurdo e tava sendo só isso. Então, no último dia, tipo, eu parti pra pensar que ia ser só isso. Vou tirar de letra. Não, em nenhum momento pensei isso, mas pra ficar um pouco mais tranquila, sabe? Tá. Aí, quando eu cheguei lá e vi que eram vários problemas, porque já começou que o carro não girava o motor, né? Sim. Eu pensei, opa. Porque daí o carro não girava o motor, eu vi que o sensor de rotação tava desligado, eu já liguei ele, mesmo, óbvio que não ligava, Não ia mudar porque nada. o arranque tava desligado. Mas daí, na leitura do scanner, já acusava o relé da bomba. Então eu pensei, vai ter problema em tudo quanto é lado. Aí, o que eu decidi nessa hora? Eu vou resolver um problema de cada vez. E aí, eu fui pro Mecânico Pro. E que quando você viu o sensor da ABS também em circuito aberto, o que você pensou? Eu nem pensei nele. Eu pensei, ninguém mandou ouvir ABS. E ignorei ele completamente. Depois que eu terminei tudo e ainda tinha tempo, eu apaguei o erro. Mas ele logo voltou. Porque E eu tava pensei, eu não desconectado. vou procurar circuito aberto. Ninguém me mandou procurar circuito aberto de ABS. O motor tá funcionando e não tá falhando. Tanto que foi o que eu falei. Quando eu entreguei a prova, eu disse, é isso. O motor tá funcionando sem falhas. E aí eu fui indo de problema em problema. E fui usando o Mecânico Pro também. Fui me auxiliando. Você achou que foi uma ferramenta imprescindível? Pra mim foi. Pra todos. Essencial. Pra todos. Todo mundo usou. Todo mundo usou, Todo na mundo verdade. usou. É aquilo que vocês falaram de saber fazer a pergunta pergunta. correta, né? Mas eu tenho certeza que passei por causa do Mecânico Pro. Tenho absoluta certeza. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a questão do... Quando a gente deixava alguma coisa desconectado, não é que a gente simplesmente desconectava e... Não, deixava ali quase encaixado no encostado. lugar. O motor de arranque ali era um lugar ruim de acesso pra caceta. Tipo, você levanta o carro, você abaixa o carro, você não consegue enfiar a mão. Até pra desconectar ele foi muito ruim. E daí, mesmo conectando... Eu pensei da seguinte maneira. Eu falei, eu vou colocar um desafio fácil, um médio e um complicado. Porque vários deles não vão aparecer no scanner, mas é coisa que você consegue procurar. E como a gente colocou no início da prova que foram defeitos implantados pelos jurados, tipo, seriam defeitos não do cotidiano de oficina, porque, Sim. quem que vai meter um plástico na TBI? É só pra sacanear mesmo, Exatamente. né? Então, eu queria ali sacanear, porque eu Tanto queria que ver... quando eu achei o plástico, né? Eu não sei se a câmera filmou essa hora, mas mais uma vez eu chamei o diretor do programa e falei, chama a segurança aí, porque ela tá brava. Ela achou o plástico na TBI, quando ela foi colocar na bancada, ela virou assim pra mim, pro Mingau, mostrou assim o plástico e... Deve ter xingado, né? Não apareceu, mas deve ter xingado. Xinguei bastante. E daí, mais uma vez, você provou que com humildade, com calma, paciência, você consegue resolver qualquer coisa. Porque ali foi definido. Até então, até o motor ter funcionado, tava uma disputa muito acirrada. Você e o Leandro. Porque todo mundo tinha visto vários defeitos, vários problemas. Se bem que na contagem do tempo você tava chegando nos problemas mais rápidos, mas ninguém tinha feito o motor funcionar. Sim. A partir do momento que o motor funcionou, já tinha acabado a prova. Porque a questão é que ele já funcionava sem falhas. Né? Porque tava muito claro pra gente, quando a gente começou a prova, que o motor não ia estar funcionando e que, além de não estar funcionando, quando funcionasse, ia ter uma falha pra resolver. Posso te falar uma coisa? Aí a falha foi um produto de qualidade que a gente estava usando.
Porque quem tava nessa prova era a Delphi. Uhum. A Delphi tinha levado bobinas com defeito, e mesmo com defeito elas funcionavam bem. E elas tinham e a gente tinha isolado uma bobina. A gente, para não tirar o conector, a gente enfiou plástico dentro da bobina para ela não ter contato com a vela. Tá. Então ia falhar um cilindro, mas a bobina da Delphi, mesmo com o plástico enfiado lá dentro, funcionava. Porque a ideia era a gente comprar, né, do Pedrão lá a peça. Tinha peça disponível para compra da Delphi. Então, assim, quando eu fiz o carro funcionar e ele não falhou, eu fiquei tipo... Essa hora a gente falou também, pô... Tipo, é isso, sabe? Eu não acreditava. Tanto que eu fiquei, se aparecer na filmagem, que os guris filmavam a cara da gente, né? É isso. Aí eu parei assim, é isso. E aí, tipo, eu tinha tempo ainda, aí eu fui, montei a caixa de filtro de ar que eu tinha desmontado. Com toda a calma do mundo. Deixei o carro funcionando na intenção de... Será que essa coisa aqui não vai falhar? Não vai dar problema? Aí deixei ele funcionando, guardei as capas, tirei tudo e sabe tal. qual o comentário que a gente tinha lá atrás nos jurados? Olhava assim pro Pedrão, o Pedrão que é da Delphi. Puta, cara, gente boa pra caramba. Ô, Pedrão, essa bobina é boa mesmo, hein? Até isolada com plástico ela funciona. E quando a gente tinha montado a prova, enfiado plástico, tinha falhado na nossa mão. Como que na hora não falhou, né? Eu pensei, ué, não vou comprar nada do Pedrão. Foi isso. Isso acabou levando a Giovana a ser campeã do segundo Batalha do Mecânico. Levou a ela a ser conhecida e benquista dentro do mundo das oficinas. Se esse programa fosse na televisão aberta, eu tenho certeza que você já tinha explodido muito mais. E por conta desse... desde o primeiro dia, onde ela se mostrou uma líder, onde ela se mostrou uma pessoa boa para trabalhar em equipe, onde ela se mostrou preocupada com os outros, e ao decorrer da evolução ali do programa, que ela sempre se demonstrou muito humilde, do que ela sabe, do que ela não sabe, e assertiva onde ela queria chegar. Tipo, ela queria saber a leitura da medição da bomba de combustível, ela perguntava isso. Então, ela ia muito direto ao ponto. Hoje, vocês estão vendo esse programa, mas na verdade ele foi gravado no dia seguinte, 2 dias depois do final da batalha. E desde da primeira prova, que eu conheci a Giovana, e daí ela começou a contar a história dela, eu pensei, você não tinha interesse em vir para São Paulo, não? Bom, a gente começou a se falar ali, a gente não podia ter muito contato, porque jurado e participantes, tipo, pode escapar alguma coisa, então a gente não tinha mais contato. Quando acabou a prova, um pouco antes de acabar a prova, eu perguntei pra Giovana se ela teria interesse em vir trabalhar na Tony Mac. Então, se vocês estão vendo esse programa hoje, isso foi gravado dia 4 de setembro de 2023. A Giovana, desde esse momento, praticamente já faz parte da família Tony Mac. E vocês vão poder ver muito mais conteúdo dela no perfil da Tony Mac, porque eu falei da SKF. A Giovana vai gravar o quadro da SKF junto comigo. Ela que vai ser a mecânica ali em ação, fazendo serviço, fazendo o que ela gosta de fazer. Isso aí. Eu até pensei em trazer ela pra trabalhar na parte de atendimento e tal, não sei o quê. O que você me falou? Não é isso que eu quero. Ela queria colocar a mão na graxa. Então, vocês vão ver muito mais a Giovana de perto. Toda terça-feira tem o... Qual que é o nome do quadro, Fernando? Mãos na Graxa by SKF. Por Giovana Toso. É isso aí. Que legal. Giovana, eu queria te parabenizar. Obrigada. Por tudo que você contou, pela sua história, pela sua dedicação, pelo seu caminho a chegar até aqui no Batalha. Eu não digo chegar aqui na Tony Mac. Na Tony Mac você veio porque eu te vi, eu era jurado, gostei da sua maneira de trabalho e eu acho que você tem muito a agregar aqui dentro da Tony Mac. Mas pela sua história, até venceu Batalha. Porque você vai contra todas as estatísticas, né? Sim, vou contra estatísticas de estar nesse meio, de estar nesse meio de uma forma, como eu já disse, que é uma escolha, não foi que a minha família tinha oficina, ou que eu herdei, que eu fui meio que obrigada, ou que eu não tinha outras opções. Eu quis, eu quero, é o que eu gosto, não me vejo fazendo outra coisa, e eu tenho muito orgulho disso. E eu acho que é justamente por isso que eu cheguei até aqui, né? Fico muito feliz de ter a oportunidade de fazer parte aqui da equipe da Tony Mac. E com certeza a gente vai crescer muito juntos. Então saiba que aqui você vai mexer com V6 biturbo, você vai mexer com AP com 500 cavalos, você vai mexer com carro de cliente normal. Cliente normal. Mas tem todas as... O que vocês veem no dia a dia vai ficar muito mais
florido com a Giovana participando. Inclusive, esse aqui vai ser o macacão de trabalho dela, ela falou, tá? Mas por toda essa história, por tudo que você contou, a gente não tem muitos efeitos sonoros, mas a gente tem alguns. Parabéns, Giovana, por ser a vencedora do Batalha do Mecânico, por estar aqui e contar a história com a gente. Que, inclusive, você acaba influenciando muitas outras mulheres. Que bom. Eu tenho certeza que esse mercado automotivo tem muito a ganhar ainda com as mulheres participando mais ativamente. Com certeza. Já tem muito a proprietária de oficina, administradora de oficina, mão na massa de oficina. A Giovana tá aí para mostrar isso tudo. E a mulher, ela traz muito mais riqueza, ela traz muito mais atenção aos detalhes. Ela tem algumas competências diferentes do homem. Eu acho que a mulher, ela é muito mais assertiva. E fora pelo fato da mulher conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e eu não consigo nem mascar chiclete e andar. Mas é isso, toda terça-feira, conteúdo Mãos na Graxa, by SKF, com a Giovana gravando junto comigo. Deixei as redes sociais aqui embaixo para vocês acompanharem também o perfil dela. E obrigado mais uma vez por compartilhar, contar a sua história. E eu sei que a gente tá falando aí meio no tempo passado e tal, não sei o quê, mas bem-vindo a Tony Mac, vai ser muito bom ter você aqui. Obrigada. Se você quiser deixar um recadinho pra mulherada que tá te vendo, que eu tenho certeza que tá vibrando Brasil afora, manda o seu recado. Vou deixar recado. Dizer que não desanimem. A gente tem dificuldades, muitas. Contem comigo para o que precisarem. Tá aí, o Tony vai deixar minhas redes sociais aí. Aí, tá só vendo? chamar. O Tony, eu era conhecido como Tony. É só chamar. A gente tem capacidade, muita, como ele falou, essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, atenção aos detalhes. E o que eu quero dizer é lembrar sempre que a gente não tem que trabalhar para ser melhor do que os homens. A gente tem que trabalhar para ser igual. Para trabalhar todo mundo junto no setor, agregar. Homem com mulher, mulher com homem, que aí a gente vai conseguir aí bons resultados, sem dúvida. Muito bom. Belas palavras da Giovana. Esse, eu acho que vai ser praticamente o último podcast nosso do ano, né? Daqui a pouco a gente volta, trazendo mais o segundo colocado, que é o Leandro Leotec, aqui pro nosso podcast também pra gente conversar. E não se esquece, toda segunda-feira tem podcast no canal Tony Mac, sempre do mundo automotivo, trazendo desde reality show até o dia a dia de oficina. Acompanha aí, segue a gente em todas as redes sociais. E não esquece que o conteúdo é de segunda a sexta, por isso que tem que acompanhar e tudo mais. Todos os recados passados? Valeu, obrigado a todo mundo, produção, que é o grande Fernando. Tchau pra vocês, até o próximo vídeo. Obrigado. Fui. Fomos. Fomos.